Você pode ser bonito, forte, rico, seja o que você quiser ser. Se você não viver a decência e a ordem, você não vai promover isso aqui. Está lá. Ó. E é uma obra que Deus se agrada. O Deus que adoramos em espírito e em verdade, e por excelência, é muito organizado. E requer dos adoradores, dos filhos, a decência e a ordem. Requer. Está vendo aqui? 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não quer, em outras traduções, não sei como está aí, mas diz lá que Deus não quer que nós vivamos. E esse viver aqui se refere ao seu espírito homem interior ou se refere ao seu homem exterior? Ao seu homem exterior, porque o interior, ele é perfeito disso aqui. Ele não vive a desordem. Mas o homem exterior, por ser carne, ele é impulsionado todo o tempo a viver a desordem. Mas Deus, que é o seu Pai, o Pai do seu Espírito, não quer que você viva desta maneira. Aí quando você vai para Gálatas 5 lá, são 9 frutos do Espírito. Lá no último fruto, diz o quê? Que você deve ter o quê? Domínio sobre o quê? O Espírito ou a carne? A carne. É o que está dizendo aqui. Pegou a revelação? Pegou? Ninguém vai falar uma língua estranha? Amém. Teve um que se manifestou aqui. Está vendo? Não usou o fruto do Espírito, domínio próprio. Falou em línguas. Glória a Deus. Então, Deus, o Deus que adoramos em espírito e em verdade, ele requer de nós a organização, a ordem e a decência. Tudo ser feito com ordem e com decência. Leia comigo. 2 Timóteo 2,15. Vai dar continuidade ao que nós estamos falando. Que Deus quer. Não é opção sua. É Deus que quer. E você, como filho, como cristão, deve viver. Viver. Praticá-la. Então, a graça não te isentou disso. As Escrituras, a Bíblia, não como toda, não te isentou disso. 2 Timóteo 2,15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade e como é que você vai viver ou ensinar corretamente o Evangelho se você é indecente? Se você não dá exemplo, se você não vive o que você prega, como é que você vai ensinar corretamente a verdade do Evangelho? Como? Como? E Deus requer isso de você e de mim. Aí tem uns que dizem assim, às vezes no comentário, né? Irmão, que vocês brincam muito com a palavra. Vocês brincam demais. Teve um aqui que disse que vocês falam muito mal do sistema. Vocês brincam demais. Meu irmão, abençoado, nós não brincamos com a palavra de Deus. Nós não brincamos com o Evangelho da graça de Deus. Nós brincamos com o sistema religioso, com os ensinos em que eles aplicam e que aplicou em nossas vidas. Eles nos fizeram de bobo, brincaram com a gente,
com a nossa consciência. Então hoje fazemos o mesmo com eles. Não tem nada a ver de brincadeira com a palavra, com o evangelho. O evangelho que nós pregamos com respeito e com seriedade. O que é ensinado aqui e por aí afora é pregado com respeito e com seriedade ao evangelho da graça de Deus que está na Bíblia. Não brincamos. Por isso é que nós que temos o nome de cristãos e que somos chamados filhos de Deus e que vivemos em graça, não estamos isentos, separados da decência e da ordem, porque Deus requer isso de mim e de você, porque é uma obra que agrada ao Pai. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Como? Ensinando corretamente o Evangelho. Pegou aí? Aprendeu isso aí? Vamos para o segundo versículo. Abacuque 2:2. Abacuque 2:2. Diz: e o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com... E onde é que está a organização aí? Onde é que está a decência e a ordem daquilo que você vai ler e que você vai ensinar? Onde é que está? Onde é que está aí? O enigma. O enigma. Onde é que está aí? Vai. Onde é que está? Aqui. Está vendo que é fácil? Viver a ordem e a decência só é ler, memorizar e praticar. Porque não adianta ler, memorizar e não praticar. Não adianta. Que exemplo você vai ser? Para o seu espírito, nada interfere. Mas ao seu dia a dia como cristão. Como exemplo, luz e sal da terra. Como é? Se você não é claro. E como ser claro se vive a indecência e a desordem? Como? Ser claro e verdadeiro, para que as pessoas entendam o que você está falando, o que você está ensinando. Como? 1 Crônicas 6:32. 1 Crônicas 6:32. Eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. Leia de novo. Eles se revezavam. Havia uma organização para que a coisa saísse com eficácia. Para que eles alcançassem o objetivo com eficácia, melhor dizendo. Tinha uma organização, eles se reservavam, se programavam. Está vendo? Para que tudo saísse perfeitamente. Porque disto Deus se agrada. O sistema religioso, ele tem um poder de desorganizar a vida de qualquer um. Por meio da manipulação da nossa mente, pelos falsos e errôneos ensinamentos em que eles aplicam, todos que lá congregaram e que lá congregam, que lá fazem parte, vivem uma vida de desorganização completa. Porque foi isso que eles fizeram. E hoje, em graça, tivemos a nossa vida organizada, colocando cada coisa no seu tempo, no seu canto, na sua hora. Não misturamos mais as coisas. E uma vez
vivendo essa maravilha, por que voltar atrás? Por que não ser organizado? Por que não viver a decência e a ordem? Para que a coisa saia como agrada a Deus. Que eles se revezavam nos seus deveres, na tenda da presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. Havia uma colaboração, havia uma organização para que tudo desse certo. Romanos capítulo 12, verso 11. Trabalhe com entusiasmo. Aqui, ó, com respeito, com seriedade, com decência, com ordem. Não faça para agradar o homem, que era o que eu e você fazíamos lá no sistema religioso. Para não perder o cargo, para não perder a salvação, para não perder isso, para não perder aquilo. E nós fazíamos para agradar os homens. Eu lembro que quando eu ia pregar, eu ficava com medo da retaguarda, que era cheio de presbítero, evangelista. E o pastor estava lá no centro, né? Que senta no meio, né? Senta no meio, paletó de linho. Nunca vi um pastor com paletó de cia do terno. Já viu? Eu tenho 3, parece uma lona de cobrir caçamba. Misericórdia. Suave igual carneiro. Está lá até hoje, acho que eu vou dar, viu? Quem quiser aí, faz no comentário aí, irmão, irmã, manda. Não sei como é que vai mandar. Eu tenho um risco de gislar lindo. Mas o material, meu irmão, é lona de cobrir caçamba. Duro, o vento não tira de jeito nenhum. Você soa igual a carneiro, é bom para quem quer emagrecer. É uma lona terrível. Mas no meio aqui da retaguarda, o do homem, quando o ventilador lá batia, meu irmão, chega a balançar. Eu digo, eita, paletó bom. E eu ficava com medo daquela retaguarda, porque só tinha homens estudados, homens que tinham conhecimentos, segundo a visão da gente no sistema. E eu procurava fazer de tudo para agradar, para o meu nome subir. Tanto que eu tive a oportunidade, só que eu nunca quis. Mas eu fazia de tudo. Onde me botava eu ia, era uma marionete terrível. Fantoche, né? Que chama. Eu era jogado para um canto, jogado para o outro. Ali, irmão Giovanni, faz aqui, irmão Giovanni. Pega aí, irmão Giovanni. Irmão Giovanni ficava igual um fantoche. Mas para quê? Qual era a visão? Alcançar um objetivo. Eu fazia tudo com decência, com ordem, mas sem o conhecimento devido do Evangelho. Tinha o zelo. E aí, o que é que acontecia? Era manipulado, enganado todo o tempo. Romanos 12, 11. Trabalhe com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com um coração cheio de fervor, com a mente voltada para aquilo que é de Deus. Pensando nas coisas de cima e não nas de baixo. Porque quando você deixa a sua carne se sobressair, aí, meu irmão, você está acabado. Aí nem Deus faz nada. Porque você preenche mais os desejos carnais. Você deixa que a carne se sobressaia. Ao invés de alimentar o teu espírito, o teu homem interior, com a palavra, com a expansão do Evangelho, com os louvores. Então aqui nos ensina a trabalharmos com entusiasmo, com respeito, com ordem, com decência, e não sejamos o quê? Preguiçosos. Não sejamos preguiçosos, porque Deus, ele se agrada da decência e da ordem, da vida de decência e a vida de ordem. Marcos capítulo 6, verso 39 ao 43.
Marcos 6, 39 a 43. Aqui, Jesus de Nazaré deu o ensinamento aos discípulos a viverem uma vida de decência e de ordem. Ele deu exemplo, ele ensinou. E se encaixa na sua vida, meu irmão, viva isso. Viva isso. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupo começou a organização de Jesus de Nazaré. Ou não? Ou não? Começou a organização lá, ó. Quantas pessoas tinha? Segundo a Bíblia, tinha em torno de 5.000. Creio eu que tinha mais. Creio eu. Vamos botar aí 20, 30 mil pessoas que seguiam Jesus. Todo mundo de rango, com fome, porque seguia ele, como diz aí o ditado, na larica. Ixi, que é isso? Sistema mudando, tem essas gírias. Então todo mundo com fome, necessitando do alimento, seguiam a Jesus de Nazaré. E alguém disse: Senhor, despede aí a multidão que vem te seguindo, manda eles irem aí pelas cidades comer, procurar o que comer. E Jesus: por que vocês é que não dão o que comer a eles? Por quê? O que é que vocês têm aí? Aí disse: tem aqui uns peixes, uns pães, mas não é muita coisa não para mais de 5.000 pessoas aí, Senhor. Não vai dar não. Traga aqui. Aí levaram, Jesus abençoou. Aí houve a multiplicação. Para alimentar quantas pessoas? Mais de 5.000 pessoas. Aí a pergunta que vem é: Jesus pegou aqueles pães e peixes, junto com os discípulos, aí fez assim, ó, vocês aí, ei, alô! Vocês que me seguem, fiquem de pé aí. Na verdade já estavam, né? Prepara, viu? No 3, Jesus de Nazaré falando para a multidão que seguia ele. Vai! 1, 2, 3. Aí jogou o pão e o peixe, foi assim? Foi não? Eu achava que era. Jogou o peixe, galinha gorda. Já participou? Sandrinho participou. Galinha gorda, a irmã Vera. Irmão Cunha participou de galinha gorda. Irmão Elcio participou. A galinha gorda. Galinha gorda de pirulito, de queimado. Todos participaram. A nossa irmã aqui, a irmã se acabando aqui, ó. Participaram da galinha gorda. Mas Jesus de Nazaré não fez isso. Fez? Não. E como foi que ele fez? Começou aqui. Então Jesus de Nazaré, ou Jesus, mandou o povo sentar-se E segundo lá a história diz que era um grupo de 50, outros de 40, talvez outros de 100. Começou a organização, dando exemplo para os... E serve para você em graça hoje? Ou você faz de qualquer maneira? Todos se assentaram em grupos de 100 e de próximo. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, depois partiu os pães e os entregou aos seus, ou jogou de galinha gorda? Entregou, né? Então, segundo exemplo de organização que o cristão, seguidor de Cristo, deve seguir. Não misture as coisas, que você vai se atrapalhar. Papai do céu vai pegar e vai dar uma coça em você. Então os pães e os peixes entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Próximo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Agora, vem um terceiro exemplo de organização que você deve viver, que Jesus de Nazaré ensinou no tempo da carne dele aos discípulos, aos seus seguidores. Quem é aqui seguidor de Cristo, diga amém.
Todos são seguidores de Cristo. Agora viva, viu? Viva, meu irmão. Viva, porque senão estreita. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Até aqui. Por que é que houve esse recolhimento? Por que é que houve essa organização da parte de Jesus de Nazaré? Por quê? Porque a área em que ele vivia era uma área de muita gente e, por certo, tinha mais pessoas que iam precisar se alimentar. E Jesus de Nazaré, ele não ensinou aos discípulos, pega aí tudo, já comeram? Já. Barriga está cheia? Tá. Joga tudo no lixo aí, que depois eu multiplico mais. Foi assim que ele falou? Não. Ele fez o quê? Recolham. Guardem. Para dar a quem precisa mais tarde. Vida de organização, vida de decência e ordem, porque quem vive a decência e a ordem, vive uma vida de organização. Aqui, ó. Marcos capítulo 6, verso 39 a 43. Jesus multiplica, alimenta, mas não desperdiça, porque Ele é um Deus de organização, de decência e de ordem. E todos os seus filhos, todos, sem exceção, devem viver essa organização, essa decência e essa ordem, em todas as práticas da sua vida. Todas! Todas! Vai lavar a roupa do seu marido. Lava lá a roupa do seu marido lá, em vez de botar no amassante, bote na que boa. Camisa branca que ele gosta. Vai. Não seja organizada, não. Estou dando exemplo aqui, para descontrair, porque eu estou coisado hoje. Aí mistura o branco com o vermelho, é quando o maridão chega, que diz, meu amor, você botou minha camisa branca com a vermelha abençoada. Vai. Se o cabra for brabo, uma vez eu fiquei furioso. Mas tive que me controlar, porque eu sou cristão, eu tenho que viver a vida de decência para promover a paz. Vontade. Então Jesus de Nazaré, ele deu esse exemplo aos seus discípulos e nos ensina, o Evangelho nos ensina hoje tudo isso aqui, a vivermos uma vida de organização, mas não acabou não, porque até 2, entendeu? Então vamos para Marcos capítulo 6, verso 7. Marcos 6, verso 7. Glória a Deus. Marcos 6, verso 7. Aqui, nesse verso, Jesus, ao ensinar os seus discípulos, os separou para fazer tudo com decência e com ordem. Antes aqui, eu lembro que lá no evangelismo, lá no sistema religioso, saía de 15 homens. Eita! Aí ia 5, 6 em cima de um pecador. 5, 6. Foi. Todo mundo dizia uma coisa. E Jesus te ama. O outro dizia, você vai para o inferno, seu desgraçado. E lá vai, seu filho do capeta. E calma, irmão. Não é assim mesmo. E era uma bagunça, era um negócio. A gente fazia reunião, não resolvia nada. Aí quando saía para evangelizar, aí o líder do evangelismo, que uma vez eu fui, aí ora, Pai. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria. Que sabedoria? Aí quando saía era 5, 6 em cima do pecador. Seu miserável, seu desgraçado, você vai para o inferno. Bagunça terrível. Você fazia isso, irmão Cunha? Não, irmão Cunha não. Não é.
Era tudo moderado. Irmão Sandrinho, irmã Vera, irmão Luiz, que gostava de evangelizar. Fazia nada disso, né, varão? Me engane que eu gosto. Então, vamos lá. Aí ele diz aqui, Marcos 6,7. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 5 em 5 e 10 em 10. Não. Eram quantos? Os escolhidos? 12. Não é isso? Ele não enviava os 12 para um lugar, os 12 por outro. Ele separou. Organização. Vamos organizar aqui, varão de guerra. Vasos de arabastos. Vamos separar o negócio aqui. Não dá para ir todo mundo em um lugar só. Tá certo? Vamos fazer o negócio com decência, com ordem, para o negócio dar certo. Tá bom? Tá certo? Vamos lá. Aí foi o que ele fez. Enviou-os de 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Não vamos comentar isso aqui, porque senão vamos até 3. E é até 2. Então, veja bem. Ele, por ser um Deus organizado, separou de 2 em 2 e os enviou. 2 em 2. Mas ele podia dizer, quem se propõe aí a Macedônia, os 12, não. Por que os 12 vai todo mundo para... Ah, eu gosto de lá, que lá tem passarinha com refrigerante, eu gosto. Quando a gente termina de evangelizar, os irmãos dão passarinha com refrigerante para a gente. Aí a gente quer ir para lá. Foi assim? Não. Ele separou. Cada um vai para o seu cantinho e cada um vai fazer de acordo com o que foi instruído por Jesus de Nazaré. Por isso era que o negócio dava certo. Esse é mais um exemplo para mim e para você, que estamos em graça e que somos chamados filhos de Deus. Faça a coisa com decência e com ordem, com organização. As irmãs aqui do Louvores, elas quando louvam, a gente vê que a coisa está se encaixando, porque tem a organização, varão. O que prega não atropela, na maioria das vezes, as palavras, porque ele estuda, ele separa, ele faz a coisa tudo organizado para dar certo. Você, quando constrói uma casa, você primeiro faz os cálculos, você, falar nisso, a gente vai até falar disso aqui. Então, esse é mais um exemplo que Jesus de Nazaré deu aos seus discípulos a viverem uma vida de organização, de decência e de ordem. Mas vamos para o outro exemplo, e nesse exemplo nós vamos estar encerrando. Mas o Senhor disse que era 12, é que a gente já está com fome. É que a gente já está com fome, abençoado. Entendeu? Já estamos com fome. Vou até, sem me dar licença aqui, que eu vou beber uma aguinha aqui, porque está estreitando já. Está estreitando. Lembram? Lembram? Lembram aqui? Ah, meu irmão, se você beber água desse copo aqui, nunca mais você será o mesmo. Aleluia. Nunca mais você será o mesmo, a mesma. Venha aqui na MGV. Venha na MGV beber um gole de água deste copo. E você verá a mudança. Glória a Deus, é brincadeira, irmão. É para descontrair, tá bom? Para descontrair que hoje eu tô coisado. Entendeu? Vamos lá para o terceiro exemplo. Lucas capítulo 14, versos 28 ao 31. Lucas 14, 28 ao 31. Aqui Jesus ensina que é necessário o quê? Planejar e Alô? Planejar e leia.
Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai gastar, para ver se o dinheiro próximo. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces. Se não planejar, calcular, você até começa, sim ou não, por causa do esforço, da vontade de fazer, não é verdade? Só que por falta de organização, por falta de uma vida de organização e de planejamento, veja, se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí, todos os que virem o que aconteceu vão cacoar. O quê? Caçoar. E que palavra difícil. Por que bota essas palavras assim, né, mano? Difícil, né? Né não? Olha a palavra, é caçoar, né? A professora disse que é somar. Som o quê? Ah, sim, aí, tá vendo? A universitária aqui, tá vendo, irmãos? É por isso que é bom os irmãos participar, entendeu? Participar ajuda o varão de guerra. Então, vamos lá. Para que possam o quê? Caçoar, não é isso? Dele, dizendo, próximo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Aí vem outro exemplo. Um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater. Outro que vem contra ele com 20.000, ele se assenta primeiro a ver se está bastante forte para enfrentar o rei. Então, você veja que tem dois exemplos aqui. Tem um da construção, que você pode até começar por meio dos seus esforços, mas por falta da organização e do planejamento, você não consegue terminar. Aí vem os demais e começam a criticar. Olha, ele começou e não terminou. Por quê? Porque faltou uma vida de quê? De planejamento e de organização. Aí temos outro exemplo do rei, que pensa em sair para a guerra, mas antes ele vai fazer o quê? Os cálculos, para ver se tem condições de enfrentar o exército adversário com aquela quantidade de soldados que ele tem, para não perder a guerra, para não fazer feio. Se aplica a você? A mim? Quando a gente fala você e a mim, é quando você não vive. Aquele que já vive, claro que não aplica. Porque ele já vive. Ele vive uma vida organizada, planejada, uma vida de decência, de ordem. Ele vive isso. Então, isso não se aplica. Mas se aplica à vida daqueles que não vivem. Mas que vai passar a viver a partir de hoje. A partir deste momento. Você aprendeu que uma vida de ordem e decência, ou de decência e ordem, é uma obra que agrada ao Pai. Você aprendeu que Deus requer de você, ou seja, você não tem opção. Eu só vivo se eu quiser. Como cristão, não. Como filho, não. Como cristão e como filho, Deus requer de você essa decência e essa ordem. Deus requer de você que você faça tudo com seriedade, com respeito, porque é o nome dele que vai ser glorificado. Por meio de você. Por meio de você. Então, meu irmão, o Evangelho da Graça de Deus, ele nos capacita a isso, a aprendermos isso. Porque o Evangelho da Graça de Deus, aqui pregado, não é só combater contra o sistema religioso.
Não é só isso. Também aprendemos um com o outro a vivermos em graça de maneira decente e ordenada. De respeito, de seriedade. Aprendemos um com o outro. E nas minhas oportunidades, que eu puder estar passando isso para os irmãos, eu vou passar. Pode ter certeza. Ainda que eu perca alguma coisa. Ainda que eu perca. Porque o objetivo de nós que estamos em graça não é ganhar você para Jesus. Mas o objetivo da gente é que a graça de Deus chegue ao seu conhecimento. Para que você seja liberto, para que você viva uma vida em paz, que você desfrute o reino de Deus nesta terra, porque o reino de Deus já está em você. O reino de Deus não é um reino espiritual, que quando Jesus voltar vai ali arrebatar e vai para lá, não. É aqui, é hoje, é gozar da paz, da alegria, daquilo que Deus te proporciona todos os dias, e uma delas é a sua vida, o seu fôlego de vida. Então o Evangelho da Graça de Deus é isso. E a graça que nós pregamos não é uma graça humana, uma graça carnal como muitos estão pregando aí. Pregamos uma graça espiritual. Não é uma graça do latim que vem do homem, é uma graça espiritual, é a que nós pregamos. Contida, estampada no Evangelho da graça dele, que está na Bíblia. É esse o Evangelho que nós pregamos. Não pregamos uma graça do homem, uma graça do latim do homem. A graça espiritual que nós pregamos é a graça revelada por Deus a Paulo, que está lá em 1 Coríntios 10, 12. 10, 12, 10, 10. Acho que é 10. 1 Coríntios 2, 10. Se não falta a memória. 2, 10. 1 Coríntios 2, 10. É esta graça que nós pregamos. A graça espiritual, a graça revelada a Paulo, e que hoje está sendo revelada a nós e passamos para você. Amém? Graça e paz, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau.